vocês? Crianças, eu quero te falar que a tia Neide está morrendo de saudade de você. Estou sentindo muita falta de nos encontrar todas as terças e todas as quintas-feiras no projeto da Escola da Vida. E você aí, você tem se cuidado? Tem ficado em casa? Que bom, criança. Isso logo, logo vai passar. Amém? E nós vamos continuar mandando as aulas para você poder assistir na sua casa, com seus amigos, com as pessoas que estão na sua casa. Chama todo mundo para poder estar assistindo junto com você. Amém? E para nós relembrarmos o que nós falamos na semana passada, na lição anterior, nós falamos, você lembra qual foi a palavra que nós tiramos do baú? Você se lembra que de dentro do baú nós sempre tiramos palavras preciosas, palavras que têm grande valor, por isso que ela é guardada dentro de um baú, porque é uma palavra preciosa. Mas antes disso, eu quero te convidar para orar. Então você vai colocar a mão no seu coração, você vai abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e você vai dizer assim para a tia Neide: venha, Espírito Santo, a nossa classe, que nós possamos ter um entendimento da tua palavra. Encha o nosso coração de fé. Seja o professor hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, criança. Glória a Deus, porque você está aí na sua casa, assistindo às aulas da Escola da Vida. E você lembra que esse ano, nós vamos estudar um livro que está na Bíblia, que é o livro de João. Se lembra quantas coisas nós já aprendemos do livro de João? E você se lembra a palavra que nós tiramos na aula passada? Foi a palavra. Você se lembra? E o significado da a palavra é Jesus Cristo, a divina expressão de Deus que se tornou carne. Como assim, tia Neide? A palavra de Deus, ela se tornou carne, porque a palavra de Deus é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Antes de tudo existir, Jesus já estava lá. E tudo foi feito através da palavra. Amém? E aqui fala que a palavra é a expressão de Deus que se tornou carne. Quem foi a expressão de Deus que se tornou carne? Que habitou no corpo de um homem? Foi Jesus. Jesus é a expressão de Deus aqui na terra para nós. Amém? Então Jesus é a palavra. E a palavra é um dos nomes de Jesus. Você sabia? Você lembra que a tia Neide falou na semana passada? Muito bem. E agora, vamos tirar uma palavra, mais uma palavra do nosso baú precioso. Vamos ver o que tem aqui para nós hoje? Eu acredito que também é uma palavra muito poderosa. E é a palavra graça. Amém, crianças? Vamos repetir junto? Graça. E o que é graça, tia Neide? Graça é favor e bondade imerecida de Deus. É a base da nossa salvação. Graça é o favor e a bondade de Deus para a nossa vida. Graça é a base da nossa salvação. Você sabia que para você ser salvo, você precisa crer. Quando você crê que você é filho de Deus e você aceita Jesus no seu coração, você está o quê? Salvo. Amém? E lembra o porquê que nós chamamos Jesus Cristo de verbo? Lembra que a tia Neide deu um exemplo que o verbo é o que dá ligação, que verbo é aquilo que junta, que dá sentido à frase? Lembra que a tia Neide fez a frase, eu gosto de doce. O verbo gostar. Se eu falar eu de doce, não tem ligação, não tem sentido, não é verdade? Assim é Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo que traz o quê? Ligação, que traz sentido para a nossa vida. Então, quando eu falo que a minha vida tem Jesus, a minha vida tem sentido. Não é verdade? Assim como a frase que a tia Neide deu de exemplo. Eu gosto de doce. O gostar, ele é um verbo. Ele traz ligação para a palavra, para a frase, para você entender. Jesus é o verbo. Amém? E aqui fala que Jesus, ele é a carne. Que Jesus é o verbo que habitou entre nós. Ou a palavra revestida de carne. Amém, queridos?
Então Jesus, ele veio como um homem, ele tinha um corpo que era de carne, ele habitou entre nós, entre o povo naquela época. Por quê? Porque ele é a palavra, e a própria palavra esteve no meio de nós. Amém? E no livro de João também fala, né, como que alguém pode se tornar filho de Deus. Você sabe como alguém pode se tornar filho de Deus? Para você ser filho de Deus, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Quando você aceita Jesus no seu coração, você se torna filho de Deus. No livro de João, João registrou tudo isso. João disse que nós precisávamos crer que Jesus era o Filho de Deus. E quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filho de Deus. Amém? A palavra de Deus fala que a graça, né, nos alcançou de que forma? Através de Jesus. Jesus é a graça que Deus nos deu. Graça é quando nós recebemos algo, criança, que nós não merecemos. Nós éramos pecadores, fazíamos um monte de coisas erradas, mas Deus, com seu infinito amor, enviou quem? Jesus como homem, como carne, né? Para quê? Para me salvar e te salvar. E através disso, a graça veio sobre nós, a graça nos alcançou através de Jesus. Jesus, ele veio, Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso, ele nos deu a ponte, nos ligou a Deus, para que hoje nós possamos ser o quê? Salvo. E para ser salvo, você precisa o quê? Crer que através de Jesus, através da graça do Senhor, através do amor de Deus nas nossas vidas, nós temos a nossa salvação. Amém? E o que João nos diz, que Jesus, como Cristo nos revelou sobre Deus, porque Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele se revela a nós como Deus. Amém? A graça do Senhor nos alcançou através da vida de Jesus. E isso, todos esses relatos, crianças, está escrito na Bíblia, no livro de João. João, ele participou da intimidade de Jesus. João, ele esteve lado a lado com Jesus. E tudo isso foi registrado aqui, no livro da Bíblia. Por isso que nós temos te desafiado a você pedir o papai ou a mamãe para poder ler o livro de João para você. Para que quando nós vamos ministrarmos a aula, você já possa ir imaginando a história na sua cabeça. Dentro do livro de João tem grandes histórias maravilhosas que João registrou, porque ele esteve com Jesus. Amém? E a graça do Senhor nos mostra, Jesus, ele nos mostrou pessoalmente a graça dele. De que forma que ele nos mostrou pessoalmente? Quando ele enviou Jesus. Quando ele enviou Jesus para nos salvar. Amém, querido? E o que você precisa fazer é abrir o seu coração para Jesus entrar. E assim você receber o favor dele sobre a sua vida. A graça sobre a sua vida. O que é graça? Vamos ler aqui novamente. Graça, favor e bondade imerecido de Deus. A base da nossa salvação. Querido, nós não merecíamos. Mas Deus, ele nos deu. Ele nos deu o que ele tinha de melhor, que foi quem? Jesus. Jesus era o melhor que Deus tinha e ele nos deu. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Graça é quando nós não merecemos, mas mesmo assim nós recebemos, não é verdade? Aí um exemplo para você entender, às vezes você está aí na sua casa, você pede um presente para sua mãe, e você faz alguma coisa de errado, mas mesmo assim, pela graça, mesmo você não merecendo, a sua mãe te dá um presente, ou te dá aquilo que você tinha pedido. Isso é graça, receber sem merecer. Nós não merecíamos porque nós estávamos cheios de pecado, mas Deus, com seu infinito amor, com a sua bondade, enviou Jesus para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Isso é graça, é receber sem merecer. Amém? E a palavra encarnada revelou, resplandeceu a glória de Deus.
A graça é a verdade da natureza de Deus para todos contemplar. Nós devemos contemplar a graça que Deus nos deu, enviando Jesus para nos salvar. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz lá em João 1,14, palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito aqui no versículo, querido, fala que ele era o primeiro. Fala que ele era o filho unigênito, ele era o primeiro e o único filho de Deus. Fala que a palavra tornou-se carne. Quando fala que a palavra tornou-se carne, é porque a palavra ela veio no corpo de um homem. Amém? E através disso nós podemos conhecer dentro do livro de João o que Jesus passou. E que ele é a graça, que ele veio para nos mostrar o que é a graça e nos mostrar que nós podemos ser filhos de Deus através de Jesus. Quando nós abrimos a porta do nosso coração e recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém, querido? Então eu quero desafiar você, Sala Luz do Mundo, mais uma vez, a ler o livro de João. Se você não sabe ler, lembra que a Tia Neide falou para você na semana passada? Você pode entrar no YouTube e colocar a Bíblia narrada no livro de João, que você vai ouvir. É uma bênção, porque você pode estar ajudando a mamãe a fazer as coisas de casa e estar ouvindo a palavra de Deus, enchendo o seu coração de fé. Amém? Vamos repetir comigo o versículo de hoje? Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Amém, queridos? Jesus é a graça que veio para nos alcançar. E através de Jesus nós podemos nos tornar filho de Deus. E eu tenho certeza que você já abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. E hoje você é um filho de Deus. Amém? Você é luz do mundo. Aonde você está, você é luz. Amém, crianças? Eu quero dizer que logo, logo nós vamos estar juntos. Amém? Não esqueça do desafio. Eu quero que você compartilhe com a gente, né, as suas atividades, que você compartilhe o vídeo com a memorização do versículo, se você não conseguir tudo, mas que você consiga um pedaço, mas que você possa participar. E não esqueça de ouvir a Bíblia narrada, tá bom? A Tia Neide fica por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau!